E quando vocês se conheceram e tal, depois de quanto tempo vocês assumiram? Como é que foi essa... Caraca, quanto tempo exato? mais ou menos assim, como é que foi essa conversa, Não, então, essa sabendo conversa... que ia haver julgamento, sabendo, né, Sim. desse... Essa conversa, assim, sempre teve, mas ao mesmo tempo não tinha discussão sobre ela. Sempre teve assim, quando vou fazer, nunca se vou fazer. Nunca cogitei. Não fui criada assim, não fui educada assim, então eu não estava fazendo nada errado. Eu tenho meus princípios, meus valores muito certos, muito concretos na minha cabeça. Então, se eu não estou fazendo nada errado, não tenho por que esconder. O lance era entendendo a movimentação toda que isso ia gerar. A minha carreira, o boom que ia fazer não só para mim, mas para a vida agora dela e agora da família dela e, consequentemente, do mundo dela, eu tinha que pensar quando eu ia fazer. Eu tinha uns critérios, assim. Antes de falar para o Brasil, eu queria falar para minha família, meu pai, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu irmão, para o pai do Gabriel, do meu filho, e... Não, acho que é isso. Meu pai, minha mãe e ele. Acho que era isso. Família e ele. E aí sim eu ia entender o momento certo de prestar contas pro país. Aí eu fiquei pensando, em 2016 tinha a Olimpíada, em setembro. E eu tinha acabado de fazer a Copa em 2014, no Brasil, foi super legal, tal. Eu queria fechar esse ciclo de coberturas no país, eu sabia que eu ia ancorar a cobertura, ter um papel importante. Não queria me desconcentrar do assunto, porque ia dar um boom e eu, inevitavelmente, ia ficar com muitas frentes para administrar. Então eu falei, cara, se eu puder segurar até a Olimpíada, vai ser ótimo para mim, que aí eu foco na Olimpíada, e aí assim que acabar, eu solto pro Brasil. Então e graças a Deus, deu certo. E, tipo, não vazou, não teve nada, assim, antes? Não, vazou antes, não da Olimpíada, mas antes de eu falar. Vazou assim, me falaram. Não vazou pro Brasil. Te avisaram, ó. Me avisaram, eu tava voltando de uma viagem também, no aeroporto, mas eu tava com ela. E aí me ligou, cara, Fernanda... não vou, sacanagem, eu esqueci o nome, porque ela foi muito legal, essa repórter. Acho que é Fernanda Ponte, se não me engano. Enfim, da coluna Cléo Guimarães, gente boa, do Globo. E ela falou, eu tô sabendo isso. Queria umas aspas suas e tal, não sei o que você tem pra dizer, barará. Eu falei, olha só, deixa eu te falar. Eu não tô em casa. Eu não tô com a minha família, como eu queria estar quando essa notícia saísse. Então, se você puder segurar, eu acho que, assim, não vai mudar a sua vida, mas vai atrapalhar bastante a minha, se isso sair agora. A gente faz um combinado aqui. Se você segurar, espera eu chegar em casa, só tá com a minha família, avisar meus pais que agora que vai sair, eu dou pra você o meu depoimento e eu falo com você. Beleza? Ela falou, beleza. Mas eu falei assim, beleza assim, ó. Não passava nem sinal de Wi-Fi. Porque eu falei, cara, tá nas mãos dela. Até notícia, ela sabe, mal bem eu confirmei. Eu só não dei as aspas que ela queria, mas ela podia na hora ter soltado. Óbvio que ia ser legal pra ela. Imagina uma notícia dessa. E ela não deu. Segurou, eu cheguei... Me atualizei de tudo, tava viajando, fui ser madrinha de casamento de uma amiga minha, então foi depois da Olimpíada, então dei uma esparecida, voltei, falei com todo mundo, falei, galera, vamos resolver isso, porque é uma pendência que fica, sabe, ainda falta fazer algo, ainda falta fazer alguma coisa, E aí combinei com eles, vai sair e tal, não sei o quê, e liguei pra ela, cumpri meu combinado, falei, vamos mudar agora? Acho que agora é esse momento certo, tô em casa, tô no Brasil, tá tudo bem, não sei o quê, vamos. E aí mandei um textinho, que é, na verdade, uma satisfação ou uma carta pros meninos, pro Lucas e pro Gabriel. Obrigada. Que é pra eles... Quero. Já tô mais desacelerada. Que é... Vai ligar o botãozinho eu queria que quando eles dessem uma pesquisada, um Google, fossem ler sobre a notícia, tivesse o meu depoimento eternizado pra eles, que é pra eles que eu queria falar. Que não importa o que sair dessa notícia, o que importa é o que a gente é quando a gente tá em casa, olhando no olho um do outro, e vocês sabem quem eu sou e eu sei quem vocês são. Então, o resto vai dar a onda, mas a gente sabe nadar. E foi isso aí. Ela copiou e colou. Ela não mudou nada. Deu notícia de maneira super carinhosa, super delicada. Respeitosa. Né? Com todo o respeito que a notícia merece, com todo o cuidado que a notícia merecia. E aí não foi onda, veio de tsunami. Foi isso, de New York Times pra cima. Mensagem, celular. Eu postei um texto imenso no Facebook, eu lembro até hoje. Eu vi no México quando dá aniversário da notícia, né? Que tem a lembrança. Eu posto de novo. Porque eu sei que ajuda muita gente, aquilo que a gente estava falando, né, a tal da representatividade. Muita gente se identifica com esse aspecto da minha vida e eu sei disso. Eu faço questão de não esconder, de aparecer onde eu tiver que aparecer com ela, de viver naturalmente, como eu vivia com meus maridos, como eu vivi com namorados. Então, é isso. Não é mais uma questão.
E aí, postei esse textão no Facebook e, cara, quer esperar passar e viver. E aí, eu tirei uma bigorna das costas, do tipo, pronto, agora não preciso falar mais nada pro país. Agora tá tudo certo. Eu lembro, assim, que lá na Globo foi um boom imenso de cartas, mensagens. Eu lembro de ler coisas assim, eu tava na janela pra me jogar. Eu tava com os dias contados, já sabia como eu ia acabar com a minha vida. E eu nunca senti uma sensação de prestação de serviço maior do que quando eu dei essa notícia. Caralho. Mesmo sem saber que pra mim não era uma questão imensa, que não era uma grande coisa, que eu ia falar, eu fiquei meio quase que... Por que eu não falei antes, sabe? Eu poderia... Talvez alguém passou da janela, talvez alguém tenha feito alguma besteira. Por quê? Por causa disso, porque não viu uma referência, ou faltou saber de uma notícia, ou como é uma notícia muito forte, muito grande, não chegou antes alguma outra menor em quem deveria chegar. Então, eu nunca me esqueço da sensação que eu sentia de prestação de serviço. Caraca, cara, é isso que é legado, sabe? É isso que é fazer o bem, é isso que é ter representatividade e ajudar as pessoas com uma notícia que pra mim foi uma notícia, pra muita gente foi uma salvação, sabe? Porque se identifica. E com certeza até hoje é. Até hoje. Nossa, eu recebo muito. Graças a Deus, até hoje. Desde conselhos até vídeos pedindo namoro às pessoas. Pede namoro pra mim. Manda ela voltar comigo. Manda sei lá o quê, pede em casamento. Agora mesmo em Valência, na viagem, eu tive que fazer um vídeo porque alguém pediu alguém pra noivado. Eu falei, gente do céu. Então é isso, assim, que eu, quando puder não atrapalhar, pode me usar à vontade. É muito legal, assim, é um assunto que merece muita atenção. Eu fico muito feliz de fazer um pouco parte dele. Sim. E ou se faz. É uma... Isso da representatividade é surreal, assim. Surreal. É, impressionante, como salva a vida mesmo. É uma palavrinha que muita gente demorou a entender e, né, quando é a dor alheia vira mimimi, mas para quem precisa mesmo, é para essas pessoas que a gente tem que falar, Que salva a essas que vida. importam, Essas né? que importam, essas que tem que ouvir, salva a vida de verdade. É impressionante. Porque é isso, em algum lugar do mundo, do Brasil, depois da rua, da ladeira, vira a esquina, sai, desce, sobe, entra naquela ruelinha e naquele casebre ali, tem alguém lá que gosta de mim por algum aspecto e viu na televisão que, nossa, essa menina que eu gosto, assumiu um namoro com uma mulher, ela faz isso, então eu não tô tão errada assim. Então não é tão ruim como falam aqui na minha vizinhança, no meu bairro, na minha cidade. Então talvez seja tudo bem. Sim. E é tudo bem. Sim. Sempre Né? tá tudo bem. No máximo, quando eu fiz a peça, né? Fiz uma peça também. Quando eu saí do esporte, rodei o Brasil com Sem Cerimônia. E eu falo muito da minha vida. E falava isso, assim, no máximo a pessoa pode exigir um tempo pra entender, pra elaborar. Isso tudo bem também. Não precisa enfiar a goela abaixo. Porque muitas vezes, como pra mim foi uma novidade, uma surpresa, eu literalmente dei com a cabeça na parede. Caralho, será que é isso mesmo? Que doideira, que isso? Nunca pensei. Você precisa de um tempo pra elaborar, entender o seu sentimento, como vai ser tudo isso. É natural que a pessoa também precise de um tempo. Sim. De um tempo, no máximo. Por mais que te ame muito, por mais que seja pai, mãe, melhor amigo, irmão, melhor amiga, Sim. prima. É um direito seu. É um direito de ter você um tempo pra elaborar e ela um tempo pra também elaborar. Exato. E assimilar. Mas, acima de tudo, respeito, né? Sempre. Não é O pra respeito entender, não é. precisa entender. Precisa Exato. assimilar. Ó, digere isso aí, porque é isso. Eu te dou um tempo. Não quer dizer que ela não te ame também, a pessoa que precisa de um tempo. Meus pais precisaram de um tempo. Não aplaudiram, não. Muito pelo contrário. Foi difícil. Foi muita novidade junta. Foi caramba, uma mistura de preocupação com o país que a gente vive, o que eu poderia sofrer pela minha profissão, o que seria. Precisaram de um tempo. Tem a coisa da separação também, né? Que pros pais sempre ver o filho Mas já separar, tinha sido, assim, já tinha digerido um pouco isso, sabiam que era isso que ia acontecer mesmo, não tinha como. Mas é uma novidade que, né, não estavam esperando. Sim. Nem tão cedo, pelo menos. Nem eu dava. E aí você deu depois do tempo. Mas eu dei no máximo resolveu. tempo. Eu falei, eu lembro bem dessa conversa, eu falei com eles lá em casa, pessoalmente, são separados, mas, né, super se dão, juntei os dois. E eu tava realmente, pela nossa criação, por tudo, pela nossa relação, por como eles me criaram, inclusive foram as pessoas que, por mais que tenham pedido um tempo, foram as pessoas que mais me encorajaram É a vida lindo inteira isso, a fazer isso. Eu falei, vocês me ensinaram isso, que não tinha problema nenhum. Por isso que eu vou viver isso. Ao mesmo tempo que eu vou te dar um tempo, obrigada. Porque eu só vou assumir, só vou viver isso, só vou ver qual vai ser, Só vai se permitir. porque eu fui criada assim. Mas tudo bem, a gente precisa de um tempo. Beleza, eu também precisei. Mas ao mesmo tempo eu esperava assim, não, filha, que isso, imagina, vamos lá, tamo junto. E não veio isso.
Eu falei, então tá, então obrigada, podem ir. Eu só preciso saber qual vai ser a resposta de vocês, assim, daqui pra frente pra eu... Porque se vocês super podem... tem 3 opções, na verdade, eu dei pra eles. Ou vocês podem aceitar e querer participar, beleza? Pô, tamo junto e tal, é isso aí, digerir, tá tudo bem. Ou vocês podem não querer participar e vão aceitar, óbvio, tá, tudo bem, mas não quero... Ou vocês podem nenhum nem outro. A gente não se fala, não se vê, não participa. Tá bom. E o crente que eles iam na hora, não, a primeira, cara, que isso, mas tá tudo bem. E não aconteceu. Eles ficaram Aí eu ficaram, não, vamos... eu não era pra aceitar, era tipo, deixa digerir, sabe? Sim, sim. Entender o que pode acontecer. A minha mãe tinha muito medo de violência, de preconceito. Óbvio, preocupação legítima, genuína. E aí que eu falo que a gente também tem que tolerar. Porque a gente quer tolerância. Então a gente tem que tolerar o tempo dessa pessoa. Não pra aceitar, mas pra digerir. Então eles foram embora e eu fiquei meio lá assim... Bom, eu vou ter que, talvez, reaprender a viver, porque eu não sei viver sem eles. A gente tem uma relação muito próxima. Mas pelo que você fala, você é muito preocupada com eles, né? Qualquer momento da sua vida, você primeiro estrutura a casa pra depois... Estrutura a pensar no casa resto. porque eles me estruturam. Eu não dou um passo sem eles. A minha vida inteira, em toda a minha trajetória, quando eu tava ganhando prêmio lá em cima, quando eu tava chorando porque um programa não deu certo, eu olhava pro lado e eles estavam lá. Na arquibancada do programa, na sala de casa, chorando, sorrindo, batendo palma. Eu tô emocionada e arrepiada. Mas eu não reconheço vida sem eles a 1 centímetro de mim. Então, óbvio que eu preciso me estruturar, estruturá-los, mas na verdade eu tô me energizando, entendeu? Seu irmão mais velho? Mais novo, Mais tudo, novo. tudo. Meu irmão me deu a melhor resposta que eu podia receber nesse momento. Foi uma das pessoas que eu falei antes do Brasil, né? Ele falou, você é a melhor pessoa que eu conheço. Me diz pra onde seu nariz aponta que eu vou atrás. Ai. Essa frase. E nunca mais falamos nada. E eu não tinha a menor dúvida Gente. de que ele ia ser essa pessoa que ia me dizer o que eu precisava ouvir naquele momento. Enfim, meus pais saíram e ninguém me deu uma resposta clara. Não, a gente vai, já digerimos e vamos Bora. participar e queremos estar juntos e tal. Eu lembro que meu pai me ligou uma vez, ela estava aqui lá em casa, né, no final de semana, e falou, ei, vocês estão em casa? Eu falei, tô. Priscila tá aí? Tá. Então acho que eu vou aí comer uma pizza. E eu entendi que, beleza, ele escolheu. Ele escolheu estar junto, ele escolheu. Ele Desse vai, a jeitinho gente vai dele. continuar junto e vamos viver isso. E ele chegou, e ela é incrível. Depois disso, ele foi no encontro da Fátima, sem mim, só ele, porque era pra falar sobre pais de LGBT, como encarar a notícia e tal. E o depoimento que ele deu, eu recebi mais parabéns por esse depoimento do que em cobertura de Copa que eu fiz. Caraca. Ele foi foda, ele falou exatamente isso. Ele falou, gente, não bati palma, não aplaudi. Foi muito difícil. Precisei de um tempo. Mas não estar junto da minha filha nesse momento é me afastar do mundo dela. E eu, como pai, meu princípio é nunca me afastar do mundo dos meus filhos. Nem que para isso eu tenha que renascer. Virar do avesso. Nem que para isso eu tenha que me afastar do mundo que me criou. Que é daí que vem esse meu estranhamento ou essa minha necessidade de ter um tempo. Eu fui criado assim, não era tudo bem, tudo legal, era estranho, E aí vem minha filha e me apresenta isso em casa, e eu criei ela dessa maneira, tudo bem, tá tudo certo, mas eu preciso de um tempo. E aí ele fala muito da Priscila, que ela facilitou muito esse processo, que é uma pessoa incrível, que sempre foi muito de igual para igual com ele, muito inteligente, que me faz muito bem, que me desenvolve pra caramba em vários aspectos da minha vida que eu... É isso, eu me achava super, sou foda, tudo certo. Foda assim, no sentido de, tá tudo resolvido, tá tudo bem. Sou mãe, escrevi um livro, só falta plantar uma árvore, trabalho aqui, bem sucedida. Não, tem um monte de coisa, graças a Deus, pra evoluir, pra desenvolver. Como me comunicar, como me expressar, como falar, como trocar, como conhecer o mundo, sabe? Então, assim, ele falou muito disso. Então, assim, enfim, só pra dizer que esse depoimento dele na Fátima é muito enriquecedor, assim, E eu muito aposto verdadeiro. que muitos pais ouviram aquilo e devem ter também enxergado de outra maneira, né? Muito, Tipo, muito. É isso. entendido. Eu ouvia parabéns de pais, de machões, de fortes. Eu lembro na Globo, me parou uma vez um cinegrafista desse tamanho, todo tatuado. Teu pai é muito foda, cara. Meu filho também é gay, eu sempre fiquei meio assim. Mas é isso mesmo, a gente tem que estar junto com os caras, não sei o quê, sabe? E é isso eu falo, pronto, o legado tá feito. É essa a prestação de serviço. E aí a minha mãe deu a resposta, eu ia carregar a tocha olímpica no sul, e o namorado dela morava lá. E ela falou, você vai lá fazer a tocha? Eu falei, vou. Vocês não querem ficar na casa dele? Aí eu falei, quem, mãe? Vocês. Aí eu, tá bom, entendi, então tá tudo bem. Sim, vamos ficar aí. Aí a gente foi. Enfim, é isso, assim, cada um tem a sua maneira, cada um tem o seu jeito de
de digerir, cada um tem seu jeito de assimilar O tempo também. o tempo. E se depois disso tudo não assimilar, não digerir, beijo.